Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar um plugin fantástico que eu criei aqui que vai te ajudar a economizar várias horas de trabalho, beleza? Então vamos lá para minha tela que eu vou te mostrar ele aqui. Tela errada, essa aqui. Ó, só para contextualizar e te fazer entender qual que é a aplicação desse plugin é o seguinte. Eu já tenho outros plugins que eu fiz para extrair dados do AutoCAD e levar lá para o Excel. Esses outros plugins que eu tenho, um deles serve para extrair essa tabela, por exemplo. Se você tiver uma tabela qualquer no AutoCAD lá com algumas informações, eu tenho um plugin que lê um ou mais arquivos, pode ser diversos arquivos, né? E aí ele vai ler essa tabela e levar lá, montar uma lista de Excel e te entregar essa lista prontinha ali. Inclusive tem um recurso de soma que ele identifica os itens iguais e faz a somatória, beleza? Então esse plugin eu já tenho. E agora surgiu uma outra demanda aqui que era o quê? Cara, imagina que algum bonito pegou essa tabela e foi lá e pau, explodiu. Agora já não é uma tabela mais. Então, se a tabela está explodida, não funciona. O plugin não funciona, porque o plugin foi projetado para extrair dados de uma tabela. Agora não é uma tabela mais. E aí eu tenho esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma tabela aqui, uma suposta tabela, que na verdade não é uma tabela. Ou seja, isso aqui talvez já tenha sido uma tabela, ou a pessoa montou essa tabela aqui com linhas e texto mesmo. O cara desenhou uma tabela aqui, aí criou um texto aqui, outro texto aqui, e foi criando texto aí e foi montando a tabela. Se você tiver uma tabela desse jeito, assim, montada com textos ou m-textos, qualquer um que seja, no teu desenho, e você tiver uma massa grande de desenho, esse plugin vai te ajudar. O que ele faz? Ele vai ler e interpretar esses dados aqui e vai levar para você lá para o Excel também, com os textos tudo organizadinho, é, para que você faça isso de uma forma muito rápida, beleza? Então eu vou te mostrar o plugin aqui para você ver como é que ele funciona, tá? Vou fechar esse arquivo. Para utilizar o plugin, você vai dar o comando netload, vai carregar esse plugin aqui, certo? O plugin é esse cara aqui, ó, extrai texto grid, vai dar um open, ele vai carregar aqui, parece que não aconteceu nada, mas ele já carregou, beleza? E aí você vai dar o comando extrai texto grid, aquele ali que já apareceu. Opa, não foi. Extrai texto, agora foi, beleza. Está aqui, ó. Extrai texto grid, beleza? Eu vou fechar, opa, vou fechar esses dados porque ele já trouxe os dados preenchidos aqui porque eu estava utilizando, né? E aí lembra da última vez que eu fiz, tá? Normalmente, quando você executar a primeira vez, todos esses dados aqui vai vir tudo vazio, ó. Eu posso até deletar isso aqui, ó. Vai vir tudo vazio, só para te dar um exemplo, beleza? Então, isso aqui vai vir tudo vazio, ó. Certo? Beleza, vem tudo vazio desse jeitinho aqui. O que você vai fazer aqui a primeira vez que você vai usar? Imagina que você tem lá 10 arquivos que você quer extrair essas tabelas. Ou pode ter 1000 arquivos, ou pode ser só um também, tanto faz, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em obter dados de configuração. Você vai clicar aqui. E aí você vai abrir o teu desenho. Eu vou abrir esse desenho 01 aqui primeiro. E aí aqui vai estar a nossa tabela, que é justamente o arquivo que eu te mostrei. Note que tem uma tabela que só tem duas linhas, tem outra tabela que tem 4 linhas, essa outra aqui também tem 4 linhas. O que você vai fazer? Você vai configurar o plugin pelo número maior de tabelas que você tiver. Então imagina que se essa tabela que tem algum desenho que essa tabela vem até o final aqui, você pode configurar ela para pegar até o final aqui, beleza? Vamos lá, ó. Aqui o que ele está pedindo? Ó, informe o ponto de início da tabela. Então, qual que é o ponto de início? Esse ponto aqui, ó, beleza? Depois ele pede para você ir indicando o fim das colunas. Então, aqui é o início, certo? Onde já está selecionado. E qual que é o fim da coluna? É esse. Depois o fim da próxima coluna. É esse. Fim da próxima coluna. É esse. E vai até a última coluna. Acabou as colunas? Você dá um Enter. E aí ele vai voltar lá para o início e vai falar o seguinte, ó, informe a altura total da tabela. E aí a altura total da tabela é justamente isso que eu falei, ó. Eu posso limitar ela aqui, mas se eu souber que tem algum desenho que a tabela vai até lá ao final, então eu posso clicar aqui, ó. Beleza? E aí ele fala a altura da primeira linha, a altura da segunda linha, beleza? Depois ele pede um texto de referência, ó, selecione o primeiro texto do cabeçalho da tabela, que é esse primeiro texto aqui, ó.
É o texto da primeira coluna, beleza? Pega esse cara. Depois, na sequência, ele tem uma opção aqui, ó, que é informe o canto superior esquerdo do nome do desenho. Imagina que, como eu tenho mais de um desenho aqui dentro do mesmo arquivo, eu quero que quando eu levar esses dados lá para o Excel, eu já leve também o nome do desenho ao qual essa tabela faz parte. Então, nesse desenho aqui, ó, o nome dele está aqui embaixo. Não importa se ele está aqui embaixo, aqui no canto direito, esquerdo, se tiver lá em cima, onde tiver, você pode pegar. Só que a regra para você pegar é o seguinte, ó, você tem que seguir exatamente essa informação que ele mostra aqui, ó. Informe o canto superior esquerdo do nome do desenho. Então, o canto superior esquerdo é esse canto aqui, ó. Certo? Depois ele pede para você, informe o canto inferior direito, que é esse outro canto aqui, ó. Beleza? É como se você fosse fazer um plot, beleza? Deu um ok. Feito isso, ele só obteve os dados de configuração. É só isso, beleza? Então você precisa obter esses dados de configuração antes de querer executar o plugin, beleza? Então obtive os dados de configuração, tá tudo ok? Agora sim eu vou rodar o meu plugin para buscar os dados. Aí eu vou clicar aqui nesse cara aqui, ó, buscar arquivos para extração. Clica aqui e aí eu posso selecionar todos os arquivos que eu tenho de uma vez só. Vou dar um abrir. E aí o plugin vai lá e faz a leitura e traz os arquivos e traz todas as listas para cá. Aqui, ó, note que ele trouxe lá o desenho 1. Ó, até aqui é o desenho 1, tá vendo? Ó? Desenho 1, beleza? E aí ele trouxe lá, ó, desenho 1. Aí o spool A, depois o spool B, até aqui, depois o spool C, que é o número, é o nome dos desenhos que está lá naquele desenho. E aí o desenho, depois ele foi para o desenho 3, depois para o desenho 4. Deixa eu ver, por que é 1, 3 e 4 mesmo os desenhos? Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. É, 1, 3 e 4. Não pulou o 2 aqui. Então, beleza, então é isso mesmo. Ele foi lá para o desenho 1, 3 e 4, beleza? Feito isso daqui, os desenhos já foram extraídos aqui, tá na memória. Aí você pode exportar aqui para o Excel ou exportar para o CSV. Eu vou clicar aqui em exportar CSV. Ele vai pedir para mim salvar esse cara em algum lugar. Vou colocar aqui como teste. Teste 01. Ok. E aí eu vou lá na pasta. Aqui, ó. Vou abrir. Mesmo exportado como CSV, quando você exportar para o CSV e tentar abrir e ele der essa mensagem, você coloca que não converter, beleza? Aí beleza, aqui é só os dados já estão aqui, é só você organizar a tabela, ó. Tá tudo aí bonitinho, beleza? Então é dessa forma que o plugin funciona. O plugin ele tem essa caixinha aqui, ó, indicar a área para obter o nome da tabela. Isso aqui significa o seguinte, ó. Se eu tenho mais de um desenho ali, ou se eu não tenho mais de um desenho, se eu tenho o único desenho ali, só que eu não quero, por exemplo, informar para ele buscar o nome aqui, ó, igual ele buscou esse nome aqui, ó, spool, tarará. Se eu não quiser fazer isso, eu posso fazer o seguinte, eu desmarco isso daqui, e aí eu vou limpar e vou buscar de novo, ó, os dados. Vou pegar esses três caras de novo, vou dar um abrir. Beleza? O que ele vai fazer agora com o nome lá? Ele vai fazer o seguinte, ó, desenho 01, tabela 1. Desenho 02, tabela 2. Desenho 03, tabela 3. E assim vai, tá vendo? Ó? Ele identifica para você a tabela, mesmo sem pegar o nome, tá? E aí, se você tem o nome lá no arquivo bonitinho, você quer trazer esse nome, é só você marcar isso daqui que ele vai buscar, que ele vai pegar o nome conforme foi. Vou cancelar aqui, vou dar um limpar. Ele vai trazer o nome conforme foi você definiu na configuração, beleza? Então é isso daí, gente. O plugin funciona dessa forma. Se você tiver interesse em adquirir esse plugin, eu vou deixar o link aqui embaixo para você clicar aqui e adquirir esse plugin lá para você automatizar aí a sua extração de dados do AutoCAD para o Excel. Beleza? Fica assim e até a próxima.